Seja muito bem-vindo ao canal O Evangelho e Eu, tudo bem com você? O Senhor tem alegria naquele que ama, mas precisamos ter um cuidado em relação ao que pensamos sobre nós mesmos no dispensar desse amor. Vamos ser mais exortados, consolados e edificados? Isto é muito sério e importante dizer, porque o próprio Senhor nos chamou a atenção para isto em Lucas capítulo 17, os versículos do 7 ao 10, que diz assim: E qual de vós terá um servo a lavrar ou a apacentar gado, a quem, voltando ele do campo, diga: Chega-te e assenta-te à mesa? E não lhe diga antes: Prepara-me a ceia, e cinge-te, e serve-me, até que tenha comido e bebido, e depois comerás tu, beberás tu. Porventura dá graça ao tal servo porque fez o que lhe foi mandado? Creio que não. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei: Somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Esta é uma parábola pouco observada, mas que nos mostra como devemos entender e nos portar em relação ao exercício do Evangelho em nós. Já ouvi muitos dizerem assim: não tire os olhos da bênção, ou então, corremos pelo prêmio de reinar com Cristo. Mas o prêmio a que se refere o apóstolo Paulo refere-se ao que decorre da vocação de Deus em Cristo. E este mistério somos nós, sua igreja. Refere-se à nossa vocação de nos tornarmos como o próprio Senhor em vida e natureza, o que significa dizer que aquilo que fazemos, o fazemos por consequência de quem nos tornamos, não por um prêmio meritório. Se a chamada baixa autoestima é prejudicial, pois distorce a imagem e valor de um ser humano, o pensar além do que convém também o é. Tornar-se como Deus não significa tornar-se Deus, ainda que Ele mesmo se esvaziou de sua glória a fim de nos resgatar dos laços de morte. Mas o que buscamos é esta natureza divina ou uma elevada posição entre nossos irmãos? Lembre-se que tal orgulho e soberba precedeu a queda de Satanás. A deidade é um atributo incomunicável de Deus. Em Filipenses capítulo 3, versículo 4, está dito: Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Igualmente, Paulo se considerava um devedor do amor de Deus, tenha visto que não foi produzido por si mesmo, e sendo ele dependente deste mesmo amor, foi por ele alcançado. Eu sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes, disse ele em Romanos 1,14. E também disse: A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros, cumpriu a lei. Romanos capítulo 13, versículo 8. O amor coopera com a fé e a esperança, sendo ele a base de toda edificação em Deus. A fé nos torna firmes, o que muitas vezes é confundido com uma fragilidade pelos olhares de quem ainda não provou dessa fé sem medida, porque não confiamos em nós mesmos, mas naquele que disse: o justo viverá pela fé. E quem são os justos senão aqueles que foram justificados por Cristo? Romanos 1,17 diz: Porque nele, e Paulo aqui se refere ao Evangelho de Cristo, se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá pela fé. Paulo aqui está citando Abacuque capítulo 2, versículo 4, onde o Senhor diz ao profeta para selar a visão e escrevê-la em tábuas para que aquele que passasse correndo pudesse ler. Abacuque 2,4 nos diz: Eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Este versículo tem grande revelação para o nosso tempo. Diz respeito a um tempo de angústia, onde uma grande tribulação sobrevirá sobre o mundo. Mas vou me ater ao foco dessa mensagem, que é sobre o nosso trabalho para com Deus. E sobre isto citei a parábola de Lucas 17, e deixarei o comentário de Joseph Benson, um ministro do Evangelho do século XVI, acerca desta mesma parábola. Lucas capítulo 17, versículos do 7 ao 10. E qual de vós terá um servo a lavrar ou a apacentar gado, a quem, voltando ele do campo, diga: Chega-te e assenta-te à mesa? E não lhe diga antes: Prepara-me a ceia, e cinge-te, e serve-me, até que tenha comido e bebido, e depois comerás e beberás tu.
Sobre isso, Joseph diz: enquanto você se esforça para viver no exercício dessa nobre graça da fé e em uma série de serviços como os frutos adequados dela, tenha cuidado no meio de tudo para manter a mais profunda humildade, como na presença de Deus, seu Mestre Celestial, sobre quem, como vocês são seus servos, você não pode ter direito a mérito. E prossegue a parábola: porventura dá graça ao tal servo porque fez o que lhe foi mandado? Creio que não. E Benção diz: para fazer com que seus discípulos sentissem que depois de terem feito o máximo para cumprir todo o dever que lhes era dever de servos de Deus, enviados a buscar a salvar almas perdidas, eles não mereciam nada. Ele ordenou que considerassem de que maneira eles recebiam os serviços de seus próprios dependentes. Eles se consideravam sem obrigação de um servo por cumprir o dever que sua posição o obrigava a cumprir. Da mesma maneira, ele, seu mestre, não se considerava devedor deles por seus serviços, e, portanto, em vez de se valorizar pelo que haviam feito e esperar grandes recompensas por isso, tornaram-se eles, depois de executarem tudo o que lhes foi ordenado, pensar e dizer que não haviam feito nada além de seu dever. E a parábola prossegue: assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. E Joseph Benson conclui: porque um homem não pode lucrar com Deus. Feliz é quem se julga um servo inútil, miserável é aquele a quem Deus declara tal. Mas embora não sejamos rentáveis para Ele, nosso serviço a Ele não é inútil para nós, pois Ele tem o prazer de dar, por sua graça, um valor às nossas boas obras, as quais, em consequência de sua promessa, nos conferem uma recompensa eterna. Se você gostou desta mensagem, se inscreva no canal, clique no gostei e compartilhe com alguém. Você pode estar exortando, consolando e edificando uma vida que está precisando. Um dia de muitas bênçãos para você. Shalom Adonai.